Então, a sociedade ela é muito cruel, ruim. Então, nós, ricos, conhecermos a Libras, a gente precisa lutar junto e fazer que a inclusão aconteça de verdade. Atividade de apresentação, por exemplo, vou apresentar meu nome, né? Os alunos que já fizeram, eu tenho que ir lá desmarcar, porque senão vai ficar pendente, né? Alguns já fizeram, então eu tenho que desmarcar lá. Mas a apresentação, meu nome, a soletra, se tem sinal vai fazer, senão, soletra, só soletra. Aí pode falar assim, ó, por exemplo, pastor, né? Meu nome, papapá, sou pastor da igreja, aí diz o nome da igreja, vai ver. Projeto de Refúgio Cristão. Aí tem que soletrar porque eu acho que ainda não tem sinal. Não. Ah, sou casado. Vai lá e fala, né? Só em Libras. Sou casado. Quantos anos? 6. Casado 6. Não conta muita história, porque senão conflito. Eu posso só no básico, né? Então, essa é a minha apresentação. E aí nós vamos conhecendo as aulas. Vamos lá. Então, testando o vídeo, né? Às vezes vamos gravar com o celular na vertical e na horizontal. Né? Agora é horizontal. Eu vou na parede e eu não vou pular aqui. Né? Então, um espaçozinho. Da tua cintura, aí mede aqui assim. Se esse dedo aparecer, ele está ok. E aí a gente faz isso aqui, né? Os braços aparecer. Aí sinaliza. Né? Eu vou dando, por exemplo, quem grava sozinho, geralmente, eu já peguei vídeo assim, a pessoa clica lá e sai correndo. Não, clica, vem com calma, se posiciona, aí grava, terminou, aí no final vai cortar o início e o fim, porque eu estava corrido, quem grava sozinho, né? Quem grava com auxiliar é mais fácil. Quem não tem tripé, eu peguei caixa de sapato, botei assim e boto o celular, depois. Mas hoje todo mundo tem tripé, né? Fica mais fácil. Mas eu gravei muito sem tripé. Então, esses são os vídeos, né, que vocês precisam assistir. E nós vamos ver aqui um slide que eu vou explicar. Aqui vai falar sobre o orgulho surdo. Vai falar sobre a história da Libras. Essa aqui é uma surda autora, isso aqui é de autor, de livro. Esse aqui também é bem legal, que vai falar sobre a história da Libras. Esse aqui vai falar sobre o Congresso de Milão, onde foi proibido o uso da língua de sinais, e sim a oralização. Agora a Libras está passando por uma fase um pouquinho difícil no âmbito da escola. Eu vou explicar, eu sou ativista na questão da Libras, então vou explicar o que está tentando se mudar, que nós estamos brigando. Tipo, nós estamos no ano 2026 e quer voltar para esse tempo, tá? Da oralização. O Estado está fazendo um documento para ser proibido a entrada dos interdígitos dentro das escolas. Inclusive, né, esse documento, se ele for aprovado, eu fecho a minha vaga. Né? Esse aqui é uma coisa muito bacana, que eu vou passar para vocês dar uma olhadinha.
Mundo. Lugar onde vivem muitas pessoas. Pessoas que correm de um lado para o outro, onde há confusão, divergências, agitação. E nesse mundo, ali estou eu, surdo, cercado por tudo isso, sinalizando em vão, tentando apenas uma comunicação com uma sociedade que não quer ver. Ainda que puxe meus sonhos e eu afunde na escuridão, sinalizando, oprimido e sozinho, como em uma ilha afastada da civilização. E assim são todas as manhãs. Pessoas correndo de um lado para o outro. Divergência, confusão. E agitação. Assim são todas as manhãs. Por repetidas vezes. Estou farto. Reflita, sinta. Você quer trocar? Acha ruim? Chega mais perto, olhe minhas mãos. Elas podem falar, e isso é natural. Deixa-me te ensinar. Sinalizar é sentimento. Sinalizar é emoção, é beleza, é prazer, alegria, é honra e empatia. Sinalizar é inclusão. Que movimento glorioso. Um mundo novo, onde não tem superior ou inferior. Quer trocar? Aceitação, inclusão, liberdade de sinalização. Comentário, né? Alguém quer comentar? Que sentido do vídeo? A dor ela expressa, a dor ela expressa quando não está incluída. A rejeição da sociedade, quando ele se sente isolado. É um vídeo bem tocante, né? Eu sempre me emociono quando eu vejo, né? Eu sempre passo ele, porque é um vídeo realmente que, né? Era um intérprete, né? Então, consultor da internet na época, e produziu esse poema. Foi muito bacana, né? A gente mostrar para a sociedade, né? Mostrar, né? Tanto na sociedade quanto na igreja, né? A gente precisa abrir a mente das pessoas. Porque a Libras, na verdade, ela começou dentro da igreja. Né? Ela não começou na sociedade, começou dentro da igreja. E aí depois foi se espalhando. Então, agora, como que vocês acham que as pessoas surdas se comunicaram antes da Libras ser reconhecida?
deixa eu só organizar. É sempre todo mundo pode ter um momento de fala, mas aqui é igual o clássico primeira linha, né? Levanta a mão, cada um para dar o seu comentário, né? Porque nós temos 3 pessoas surdas, aí eu faço a sinalização, mas pode falar no português tranquilo. Essa é a pergunta para vocês. Como vocês acham que isso se comunicava? Sinais caseiros? Sinais caseiros, mímica. O que mais? Gestos, expressões. Gestos. Mostrando as coisas, tipo, Mostrando, né, os objetos. objetos. E escrita também? Hã? Escrever papel? Papel, né? Então nós vamos ver a linha do tempo da história da educação de surdo no Brasil. Se quiser anotar, eu estou anotando, porque depois tem umas perguntas, tá? Eu vou botar um link para vocês responder. Então, com a chegada da educação do surdo no Brasil, foi em 1855 a chegada do professor surdo francês, esse é o sinal dele, né? Ernesto Ruiz. Ele trouxe a sua experiência de surdos na França. Esse é o sinal de flor, França. Por exemplo, homem francês também, né? País, França. País, França. Ele iniciou o ensino utilizando a língua de sinais. Então, esse foi um homem super importante. Por isso que nós realizamos a questão do biquinho. O francês ele usa muito, né, o biquinho. Então a gente usa o que, né? Então a gente faz essas expressões. Ela vem de origem francesa. Então foi fundado a escola de surdos, o IRIS. Esse é o sinal do IRIS. Em 1857. Só que antes, a primeira escola de surdos era a escola de surdo mudo. Aí depois ela trocou para a escola de educação de surdos. Então, a primeira escola, o nome era surdo e mudo. Aí depois houve a troca. No dia 26 de setembro de 1857 foi fundado o atual o Instituto de Educação, o INES, né, no Rio de Janeiro. Nós temos a nossa professora do Rio, né, que estudou lá, né? Só participou da comunidade, palestra. Eu ia explicar um pouquinho que ele participou lá. Eu morei no Rio, nunca tive o prazer de ir lá. Deixa eu só voltar agora para a finalização. Bom dia, tudo bom? Então, o INES, antigamente, lá no Rio de Janeiro, né? Que tinha o Letras Libras, o UFJ, a Universidade do Rio de Janeiro, que é o Letras Libras. Então eu tive um contato, né? Lá nessa escola, fui lá visitar, e tinha alunos surdos, vários alunos surdos, professor surdo, tinha ouvintes também, mas era fluência em Libras. Aí fez a inscrição, lá não podia usar a voz, era somente a língua de sinais lá dentro. Aí tinha a disciplina de Libras, didática, várias disciplinas. Tinha um painel, né, explicando com as informações em Libras, muito legal. Totalmente a cultura surda, né? Esse é o sinal da escola. Aí tinha uma faculdade que era separada também, tinha ensino médio, tinha vários área pedagógica, tudo dentro disso. Vários polos. Muito bacana lá.
Eu gostei bastante. É uma escola focada no surdo, né? Nós temos aqui o estudo bilíngue, né? Eu estudei lá em 2010, até agora, na verdade, eu amo estar lá dentro, pelo contrário do surdo. O estudo antes era muito bom, agora deu uma decaída, né? Mas tem bastante surdos lá não tem sinal, lá é luz, né? Amarelas, a hora do intervalo, emergência daí é vermelho, e quando a direção vai comunicar os alunos, tem um falante, ela sobe, aí chama atenção e tal, e aí os alunos vêm, né, tanto ouvinte quanto surdo, né? Lá tem uma lei também, por exemplo, a cantina, que vende pastel, refrigerante, precisa saber Libras. Não pode mastigar lá, quem não sabe Libras não participa lá dentro. É uma regra, né? Professores efetivos, se não sabem Libras, eles são transferidos para outro polo. O foco lá é Libras, né? Então, isso comunica muito legal. A gente se encontra no corredor, na hora do bate-papo. Então, ó, sinal de apoio. Dom Pedro, sinal. Portugal também, tá? O imperador foi um grande incentivador da educação de surdos. Seu apoio foi essencial para a criação e manutenção da escola. Essa manutenção aqui, ó. Por exemplo, eu quero arrumar meu carro, vou fazer isso. Eu preciso fazer uma manutenção da casa. Então a gente usa muito esse sinal. Ele também tinha na família dele tinha um sobrinho que era surdo. Então por isso que ele chamou para ensinar. Mas o professor nunca fica calado, nunca quer ensinar um aluno, né? Então ele espalhou o Brasil todo, né? Na verdade não era para todo mundo saber Libras. E aí no final do século XIX, né, no período da opressão oralista, após o Congresso de Milão, Pescal. A gente quando quer chamar o surdo, a gente bate o pé ou apaga a luz e acende. Aí chama ele. Milão, existe a vibração. 1880. Então a língua de sinais ela foi proibida em muitas escolas. Então o método oralista passou a dominar, proibindo os surdos usar a língua de sinais. Esse período causou prejuízo na cultura e identidade surda. Então esse período aqui, ele quer voltar. E a gente sabe que, por exemplo, nós somos uma formiguinha, né? E o governo é maior, e ele pisoteia do povo. Então, dentro da organização, né, das escolas, né, tem o responsável, que ele é maior do que os professores. Então, nós somos a formiguinha e está tentando nos oprimir. Por quê? Porque agora os surdos que oralizam, por exemplo, nós temos vários tipos de surdos. Surdo profundo, né? Não teve contato nenhum com o mundo auditivo, não sabe o que é som. Tem o DA, que é o deficiente auditivo. Por exemplo, eu nasci com uma perda auditiva, eu ouço um pouquinho de um lado e um pouquinho do outro, mas não entendo as palavras. DA. Eu nasci ouvinte e de repente aconteceu algo que eu fiquei surdo. Então, a gente ensina o tipo surdo é que não tem contato com o mundo auditivo. Então alguns fazem oralização, né? Algumas falam, eu sei ler o lábio deles, ele sabe ler no lábio, oralização. Eles tentam. Eles vão ver dentro do contexto e descobrir o que se quer falar, mas eles ficam confusos. Então, o que a escola quer? Todos os surdos que são oralizados
pouco, ou muito, ou fala algumas palavras quase perfeitas, eles querem tirar os intérpretes, porque eles são oralizados. Mas esquece que eles não escutam. Por exemplo, eu tenho um amigo, acho que o Paulo conhece, o Andrezinho. Conhece? Eu conheci, eu estudo na USP, o Andrezinho. É que quando a gente quer falar, a gente fala uma característica, né? Ele é meio gordinho, uma buchinha. Ele fala todas as palavras, a gente entende tudo, mas ele não ouve nada. Então, quando ele vai fazer palestra, ele leva o intérprete só para os ouvintes quando for perguntar, mas ele fala tudo. Então, esse tipo de surdo, eles querem que ele perca o direito do intérprete. A Eliane? A Eliane é oralizada, mas não ouve. Então, Apresenta ela ali já. então é complicado a gente voltar, né? A Eliane é uma surda, né, que participa da igreja, né? Nós tivemos. Ela ouve bem pouquinho. Olha o sinal. Bom dia. Meu nome é Eliane. Meu sinal. Sou surdo. Fala surdo do Paraguai. Surdo do Paraguai. Nossa. Não, é Paraguai aqui. Falsa certa. Tá, vamos lá. Dá um pouco, falo, mas para a pessoa falar comigo. Eu entendo, não, eu escuto, mas não entendo muito. Aí, às vezes, eu tenho que usar o celular. A pessoa fala, aí o celular está luz. Aí eu vejo, porque eu entendo um pouco inglês. Não sou fluente. O fluente, Deus. Obrigado. Então, por isso que eles querem tirar o intérprete. Então, no século XX, né, teve a resistência da comunidade surda, mesmo com a proibição, a comunidade surda resistiu. A língua de sinais continuou viva, os encontros, associações, fortalecimento da identidade e cultura surda. A gente sabe que nós temos eu falo de uma forma irônica, nosso amigo Hitler, né, que a gente ama de paixão, ele foi um provocador da questão dos surdos. Então, o que ele fazia? Separar. Surdos usavam faixa azul, os negros roxo, e autista e outras deficiências usavam amarelo, porque essas pessoas contaminavam a população que estava limpa, saudável. E aí os surdos, eles jogavam lá no campo de concentração, ou metralhavam, ou botavam fogo, cortavam os braços, e assim, para eliminar esse público, porque estava contaminando, né? Por exemplo, eu tive contato com o surdo a primeira vez, eu tinha 7, 8 anos. Eu não sabia. E era um amigo que eu gostava muito de brincar. E a minha mãe falava assim, não pode brincar com ele porque ele tem uma doença que vai se transmitir. Só que a criança, ela é inocente, né? Ela não sabe, né? Eu ficava pensando assim, mas que doença? Ele anda normal. Ele brinca, ele brincava de bolinha de gude, né? Ele era até melhor do que eu. Brincava normal. E o pai dele também não gostava, porque tinha uma doença que ia transmitir. Então ele ficava num quarto escuro. Aí quando minha mãe ia para a igreja, era um casal amigo nosso, né? Da família, eles iam para a igreja de manhã, e a gente ficava em casa. Eu morava perto da casa dele. Aí o que eu fazia? Eu abria a janela, pulava e chamava ele para brincar. E um dia a gente esqueceu de voltar, porque já estava quase os pais voltando, né? E aí minha mãe pegou, me deu uma surra e falou que não podia mais brincar com ele. E eu ficava brincando, sempre, eu apanhava sempre, mas sempre brincava com ele. Ele falou, eu pensei, será que ele não quer falar comigo? Eu não entendia, né?
e cresci. Aí fiz o magistério, aí tive contato com a surda, aí ela me explicou o sinal, a palavra, foi me incentivando para Libras, eu contei a história, né? Eu falei, então eu realmente ele era surdo, né? Menino. E cresceu, hoje ele tem praticamente a minha idade, né? A gente era muito próximo. Provavelmente agora aprendeu Libras, né? Depois de um certo adulto, mas ao tempo que ele passou e morava no Rio, né? A gente morava perto da escola do INES e a gente não sabia. Né? Então esse tempo foi muito difícil. Então o reconhecimento das Libras, essa aqui, ó. Por exemplo, eu digo assim, todo mundo sabe o seu nome completo, né? O nome da rua, da casa, isso aqui tem que estar decorado assim, igual o teu nome. Tem esse aqui, ó, que é a Lei 10.436, 24 de abril de 2002. Ele vai falar que reconhece oficialmente, porque serve oficialmente, né? A Libras como meio de comunicação no Brasil. Foi um marco histórico para a inclusão de direitos da comunidade surda. Então, esse aqui é super importante, né? Inclusive tem um desafio para o Luiz, né? Baseado nisso aqui. E aí também tem o decreto, que é 5626, de 2005, que vai falar sobre o direito do surdo ter um intérprete de Libras, né? Nas escolas particular, pública, em vários âmbitos municipal e governamental. O que é comunidade surda? Na verdade, eu já mostrei, mas eu queria que vocês entendessem. O que é uma comunidade ouvinte? Comunidade ouvinte, o que é? Vocês estão igual quando nós vamos falar sobre isso. A professora falou assim, sociedade, o que é? Professor, não sei o que é sociedade. É quando eles estão dentro de um espaço, então não é ouvinte. Isso. Então, por exemplo, ó, na igreja, se eu tenho um surdo e eu tenho 5.000 membros ouvintes, tem comunidade surda lá dentro? Tem. Ou não? Tem porque ele está aí. Tem. Tem. Se o surdo é criança, 5 anos, só ele é surdo na igreja, tem comunidade surda? Onde ele estiver tem. Aonde ele estiver tem. Claro que não tanta força, né? Igual uma comunidade que tem mais surdo, mas tem. Numa sala de aula, ouvinte surdo, quantas comunidades tem dentro? Duas. São dois mundos diferentes, né? A sala de aula também, são dois mundos diferentes. Cultura surda e cultura ouvinte. Né? Então, é formado por pessoas surdas, né? A Libras é principalmente comunicação, a cultura e a identidade são próprias, a experiência visual do mundo e os valores das tradições compartilhadas. Cultura surda, ela vai valorizar o quê? A experiência visual, o encontro entre surdos, expressões artísticas, teatral, espaços educacionais bilíngues. Quer explicar? Cultura surda, valorização, experiência visual. Espaços educacionais bilíngues. Identidade surda. Será que tem? Quantas? Os alunos me quantas? Depende da pessoa?
tu não pode falar. Eu acredito Mas é assim, que sim. sim. Por exemplo, uma criança, até às vezes jovem, adulto, às vezes não sabe a sua identidade. É surdo e não sabe que é surdo. Por exemplo, tem eu acho que o Paulo não conhece, a Simone. É uma surda, oralizada, mas ela cresceu até os 26 anos, ela não sabia que era surda. E ela trabalhava no caixa da loja americana. E sempre tinha reclamação que as pessoas falavam, ela praticamente não respondia quase nada, né? E era uma boa funcionária. Mas ela descobriu a surdez aos 26 anos. Né? Hoje ela é diretora, a primeira diretora surda do Escrito Língua, né? Então foi uma conquista para a comunidade. Muito boa, né? Assim, eu amo uma professora excelente, né? Pega no pé, né? Mas assim, ela ensinou bem. Aí ela é casada com o Fábio, né? Mas ela é espetacular. Então, por exemplo, eu estou com um aluno do 4º ano. Ele ainda não sabe qual é a sua identidade. Porque o surdo, tem o surdo que usa a língua de sinais, focado, tem o surdo que usa língua de sinais de oralização, e tem surdo que não gosta de livros, é só oralização. Então ele está em uma identidade confusa, ele não sabe a pessoa que ele é dentro da sociedade, então ele não tem identidade. Né? Não é a identidade de RG, né? É a identidade da pessoa. Então, ser surdo não é só apenas uma condição auditiva, mas sim uma identidade cultural e linguística. A surdez é vista como diferença e não como deficiência. Né? Aqui, por exemplo, os ouvintes têm um costume, às vezes, até porque não conhecem a cultura, fala assim: eu vou ajudar o surdo. O surdo não precisa de ajuda, ele precisa de acessibilidade. Então, sempre que a gente vê pessoas falando assim, eu vou ajudar o surdo lá na igreja, eu vou ajudar o surdo no mercado. Não, ele precisa de acessibilidade. É a palavra-chave, né? Tem que tirar isso são pesquisas que a gente vai fazendo, a gente vai conhecendo, vai tendo maturidade, né? Agora, maturidade, né? Esse sinal. É de acessibilidade, é que ele precisa. Né? Meu nome é Cauê e esse é meu sinal. Nós estamos aqui na cidade de São Paulo, bem pertinho da Avenida Paulista, e nós vamos apresentar uns poemas que eu e a Catá criamos juntos. Com esses poemas, a gente quer mostrar um pouco da cultura surda, que a cultura ouvinte possa conhecer esse mundo. Oi, meu nome é Catarine e esse é meu sinal. A gente vai apresentar poesias que eu e o Cauê fazemos juntos. Participar desse festival Juventude pela Paz é muito legal a gente vir apresentar um poema para mostrar um pouco da cultura surda e a importância de divulgar a cultura surda para a comunidade ouvinte e juntar essas culturas. A gente criou esses poemas porque a gente queria mostrar um pouco de empatia e
troca, união da comunidade surda com a comunidade ouvinte. Pequeno manual da cultura surda. A palavra é surda, não é surda muda. Muda é uma pessoa que não tem voz. Surdo não tem voz. Se você duvida, deixa ela gritar no seu ouvido. 2. Libras é uma língua completa, com gramática e tudo. Não é mímica, igual aquele jogo Imaginação. Não. Também não é gesto, tipo, o banheiro é pra lá. Sinais podem significar palavras, mas também representam estados emocionais diferentes, que deixam palavras como saudade no chinelo. Quer ver? Saudade. 3. Cada surdo é único e tem muitos tipos de surdez. Não adianta falar mais alto, mas falar mais devagar deixa tudo mais fácil de entender. E não tem milagre. Por que essa surda não usa um aparelho ou um implante para ouvir logo? Todos os procedimentos para normalizar as pessoas envolvem dor, custo e risco. Envolvem dizer, você está errado, você está errado, você está errada. Tem um padrão e você não se encaixa. Quer aprender um sinal? Opressão. 4. O surdo não tem audição, mas tem escuta. Quando uma surda quer conversar com você, não dá TV ficar de lado, o celular ficar de lado, não tem conversinha paralela. Ou você está aqui, ou você está em outro lugar. Quando a sua família e a maior parte das pessoas ao seu redor não conhece a sua língua, você aprende a prestar atenção na conversa. Quer aprender um sinal? Comunicação. 5. Pode ser esperto, lerdo, legal, chato, tímido, bravo, homem, mulher. Nenhuma das alternativas, todas as alternativas, igual uma pessoa, sabe? Se você se sente diferente, assustado, incomodado com o outro, quer aprender? Empatia. Empatia. O que é a chave? Por exemplo, se um surdo te convidar para passear e ele vai com o carro na tua casa, quem vai de carona com ele? Ou não vai? Carro. Não vai? Eu não poderia. E se tiver de moto? Vamos pensar assim, ó. Vamos supor que eu não tenho medo, que tem algumas pessoas que têm medo de andar de moto, né? Eu sou um, né, que tem medo de moto, mas eu tenho moto. Não sei por quê. Mas vamos pensar que eu não tenho medo, né? E o surdo vai lá. Alguém iria de carona? Independente de quem esteja dirigindo. Ele ficou meio inseguro. Então, por exemplo, o medo dos ouvintes quando o surdo dirige ou pilota a moto é por causa da audição, né? Porque a gente fica, se o bombeiro, o SAMU passar, a polícia passar, o homem buzinar, como que vai fazer? O surdo ele é visual, né? Tem um espelho e ele é visual, né?
Então ele é mais atento que os ouvintes. Claro, tem ouvinte que dirige ruim, que só Jesus, né? E também tem surdo que dirige muito, né? Não estou dizendo que todos os surdos sabem dirigir perfeito, né? Eu tenho um amigo surdo que eu não vou mais no carro dele porque ele acha que eu sou cena, ele quer correr. Mas, por exemplo, eu tenho um amigo, o Rodinelson, ele tem moto, eu ando com ele, né? É claro que quando está de moto não vai sinalizar, mas quando está de carro sinaliza, é normal. Não é aconselhável, né? Eu também sinalizo quando estou de carro, né? Segurando a mão no volante, eu estou sinalizando, né? Mas não é sério, a gente acaba fazendo, né? Mas da moto não. Mas é tranquilo, né? Se ele tem carteira, né? Tem experiência, né? Claro, se é novato, a gente acaba não indo porque é novato, né? Por exemplo, a minha esposa não anda de moto comigo. Mesmo sendo profissional, né? Não é. Profissional. Já perceberam, né? Profissional. Prefiro carro. Também. Então vamos lá. Vocês peguem o Ai, não, isso não vai. celular que está saindo ali, ó. Tem. Tu não adicionou ela ainda no grupo, né? Tem. É, Jaqueline. Ah, então, peraí, deixa eu mandar para aqui então. Tá bom, obrigada. Aí depois eu boto lá no grupo. Eu vou abrir aqui, nós vamos fazendo por parte. Então, no caso, vocês vão lá botar a turma 3, né? E a primeira pergunta eu li. Explique o que é Libras, né? E por que ela é importante para a comunidade surda. Não precisa ser uma resposta muito longa. Vai ser resumido. Quer responder também? Bota lá no meu. Não. Eu não sei. Ok? Eu não entendi o que falou, professor. É dentro do aplicativo. Responderam primeiro?
Você está no 4? Como é que faz o momento? Ah, acho que deu errado, né? É. Não, não tem. Deixa eu ver lá. Podemos ir a dois lá? A história da Ligas, a influência foi de qual língua? Americana, francesa ou portuguesa? Ali na explicação das respostas pode falar, né? Foi através do professor Ernesto Leite. Entendeu? Mas já enviou? É para enviar? Eles vão... Eles deixam para enviar? Alguma dúvida? Hã? Não? Tudo tranquilo? Como coloca a falsa verdadeira do Rio de São Paulo? Não, aí o hotel ele falou, vamos assinalar as verdadeiras aí. Assinar a verdadeira e deixar a falsa. É.
Olha o sinal do banheiro. Ó. Ó. Vai já ir praticando, guardando, né? Porque na congregação a gente não, vou lá, só. Né? Bem discreto. Estão com dúvida aí, o casal? Os que eu lembro, eu não. Não, eu tenho que Ela fazer fala- a tradução. Não, ela Adaptação? Eu sou autista, então se eu ler, eu não vou. Ah. Então, daí no ela falar, eu. Vai fazendo adaptação. Adaptação. Só perguntar a maneira diferente do chão. Daí eu já. Não, mas pode perguntar, porque é o professor também. Tem a professora ali também, que é professora de autista. Não entendo ainda. Sinal de autista, você sabe? Hã? Bora aí, mas fala pra ele. Saber? Sinal de autista. Tem esse, né? Agora eles mudaram. Qual que é o que eles mudaram mesmo? Agora é uma. Ó. Porque antes era assim, né? Viu como é difícil? Vem aqui, vem aqui. Ó. Tem dois. Ó. Tem esse, né? Que é o que ele vai ficar pra dentro. Fica ali no seu mundinho. Tem esse, né? Agora, se tu já encontrar um surdo, tu já... Eu não sou. Vamos ver agora o sinal de autista. Sinal de autista, sabe? Ou assim, são dois sinais. Daí abaixa, ó, expressão facial, dá uma baixadinha na cabeça. Ou... tem sinais. Volta para mim, tá bom. Então, tem sinais que ele tem semelhança com a nossa vida diária, né? Porque eu, por exemplo, eu percebo que o sinal de autista, né, é igual a depressão. Eu trabalho com autista, quando tu fala que ele está ali no mundo dele. No mundinho dele. Ele não tem o mundo dele, ele está no nosso mundo. No nosso mundo, mas a intenção. A intenção. Por isso que eles trocaram, né? Viu? Explica para ele, quando você vê o sinal mais ou menos, o que é autista, assim, eu falei que é uma criança da educação especial. Por exemplo, autista são crianças que elas gostam de ficar mais no mundo isolado, sozinho. E adultos? Alguns não tem comunicação da fala, é mais a ponta, são
Alguns ansiosos têm 1, 2 nível, né? Nível 1, 2, 3. Né? Depende. 3 níveis são hoje os níveis eles são mais flutuantes. Isso. Tu trabalha também com autista? Sim. Mudou. Tu não me respondeu quando eu perguntei. Então eu perguntei, é que quando a gente vai conhecendo, né, que eu sei que ela é educação especial, não sei se é autista, né? Essa é educação especial, é variada. São várias. Eu sou e sou autista. É que não é só criança. O Hamilton teve o ano passado um professor de geografia, do quê? Hamilton. Hamilton tem geografia. Ela vive falando, mas sou autista. O professor que tu teve o ano passado era... O professor do ano passado ele era autista de TDAH, nível 3 de TDAH. Dificilmente Mas hoje a gente tem um professor da educação especial que é autista. Sim, eu mesmo tenho uma amiga que é. É que assim, na verdade, o professor ele copiava no quadro, né? Aí ele disse, vocês agora já não vão copiar. Aí do nada ele apagava. E às vezes ele vinha com um barbante e uma pedra enrolada. E ficava assim, ó. E às vezes ele pegava, ele copiava o conteúdo e ele cantava o conteúdo. Ele chamava para o show, ele cantava, ele dançava no meio da sala. Aí tinha um cabelo comprido, daí ele chorava muito, ele disse, eu vou lá molhar o rosto, né? Beleza, ele vinha todo molhado. Então... já tem pesquisa, eu tenho uma colega que, lá da UFS, que ela tem um filho, né? E ela pesquisou, já apresentou lá um pequeno projeto de que os autistas amam livros, principalmente os não verbal. Sim. Porque é muita imagem, né? E tem a questão que eles não precisam verbalizar, daí... Eles não gostam, né? Eu já trabalhei com um adulto autista da Libras, né? Claro que eu tive que parar o tratamento, né? As sessões, devido ao financeiro da mãe, porque eu me deslocava, ia na residência, e daí... Porque também a questão da Libras, ela pode parar a questão da oralidade, porque eles sabem falar, mas não querem. Sim, também. sim, porque ele era adulto, tinha o quê? 30 anos. Era autista, só que nada. Então, daí eu comecei a explicar, a mostrar ali e verbalizar. E ele conseguiu um esforço assim, falar mãe. A mãe dele, ela ficava vendo a aula, né? Assim, ela caiu em transe, né? Assim, primeira vez que o meu filho me chama de mamãe. Deixou aqui? Deixou, né? Então agora eu vou pedir o Luiz só para dar um clique lá e encerrar. Pode desligar a câmera aí pra gente.